Amém. Quero saudar a amada e santa igreja com a graça, com a paz e com o amor de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai santo e misericordioso, nós queremos nesse momento, Senhor Deus, nos aquietar na tua presença, Senhor. Te agradecer por mais um dia que tu nos deste, Pai, e no começo dessa noite, Senhor Deus, louvar e exaltar o teu santo nome, Pai, nesse dia que é devido a ti, Pai, ao teu trabalho, Senhor Deus. E hoje em especial, Pai, temos a graça de rememorar, Senhor Deus, a tua morte em Cristo Jesus naquela cruz, Senhor Deus. Dá-nos a tua paz e fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos agora ler Hebreus capítulo 1. Carta aos Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Hebreus capítulo 1, do 1 ao 4. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, a revelação de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Ficamos de pé, irmãos, e vamos cantar o hino 53. Honra, poder e majestade. Honra, poder, majestade, riqueza, sabedoria, domínio e grandeza ao vencedor da batalha é cantado, ao ser no trono do céu coroado, soa nos céus o triunfo, a vitória, vibra na terra do seu nome a glória. Monte, oceanos, florestas e flores, do seu domínio ecoam louvores. Sobe em canto constante alegria, bênçãos do alto nos vem cada dia. Honra, poder, majestade entoamos em nossos hinos que a Deus elevamos. Dai ao Cordeiro louvor que é devido, no trono reina de glória vestido,
triunfante, já vive em grandeza. Amém. Ainda no espírito de adoração, irmãos, vamos agora chamar o louvor para continuarmos a louvar o nome do Senhor. Amém? Enquanto o pessoal vai se preparando aqui, sai do seu lugar, dê um abraço ao seu irmão, dê a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a ele, dê as boas-vindas aos visitantes. Temos aí a dona Ângela visitando, pastor Nonato, sua esposa. Prazer de estar aqui com os irmãos, muito bom. A gente está reunido aqui mais uma vez. E é bom celebrar a Deus, porque nesta manhã, mais uma vez, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nossas vidas. Elas se renovam para a vida daquele que foi alcançado pela misericórdia de Deus. E quando Ele alcança a gente com a sua misericórdia, nós recebemos essa misericórdia e devemos passar a misericórdia. Amém? Vamos cantar sobre isso. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. A cada manhã. Quando as minhas forças se acabam e a minha esperança no Senhor parece não resistir, minha alma se abate dentro de mim, meu coração começa a se lembrar daquilo que renova a esperança, as misericórdias do Senhor não tem fim, grande é o seu amor. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. A cada manhã. Vamos cantar mais uma vez. Quando as minhas forças se acabam e a minha
esperança no Senhor. Parece não resistir, minha alma se abate dentro de mim. Meu coração começa a se lembrar daquilo que renova a esperança, as misericórdias do Senhor. Não tem fim, grande é o seu amor. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. Minha porção é o Senhor, a minha força é sua alegria, Ele é a razão do meu louvor, inspiração na minha melodia, espero nele a cada novo dia. Misericórdias se renovam a cada manhã. As misericórdias se renovam a cada manhã. A cada manhã as misericórdias se renovam a cada manhã. As misericórdias se renovam a cada manhã. Me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo o tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, beijo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Oh, aleluia. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia,
protetor. Tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está.
Essa canção fala que grandes coisas Deus vai fazer no meio de nós. E nós devemos crer nisso, que Deus quer fazer grandes coisas. Às vezes Deus quer que a gente quer que Deus faça grandes coisas no nosso relacionamento quando há adultério. Deus não faz grandes coisas no meio do adultério. Às vezes a gente quer que Deus faça grandes coisas no meio da corrupção da mentira. Deus não faz grandes coisas no meio da corrupção da mentira. Deus faz na vida dos seus filhos que andam na sua presença, consagrados, santificados. Toda vez que Deus queria operar uma coisa milagrosa na vida do seu povo, Ele separava homens especiais para Ele, santificados, preparados para Ele. E se você quer que Deus use sua vida, capacite sua vida e faça grandes coisas na sua casa, na sua família, na sua igreja, dedique-se a Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e diga: Deus, eu preciso ser purificado dos meus males. Eu não vejo grandes coisas porque eu estou olhando para as coisas pequenas dessa terra. Olha a Deus, diga: Deus, eu preciso parar de olhar para as coisas desta terra, Senhor Deus, e olhar para as coisas do alto. É do alto que vem toda boa dádiva de Deus. Purifica-me, 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 Senhor. Purifica-me, Senhor. Oh, Deus Santo. Quem se aproximará do trono do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. E Deus quer usá-los, Deus quer capacitá-los. Diga: Deus, eu preciso sair do caminho do pecado. Eu preciso ser livre do caminho do pecado, das algemas do pecado. És o Deus dessa terra, és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és... Cante. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o
Rei desse povo, Tu és Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Diga Deus. de novo, ninguém. Ninguém é como o nosso Deus. Mais uma vez, ninguém. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Acontecer aqui. Acontecer aqui. Acontecer aqui. Coloca a mão no ombro do seu irmão e ore por ele. Diga a Deus que aconteça grandes coisas na vida dessa pessoa que está do meu lado. Ore, diga a Deus, aconteça grandes coisas na vida dele. Grandes coisas.
Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Oh, oh, oh. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Pode sentar, querido. Irmãos, todos os momentos são importantes, e esse não deixa de ser importante. Momento que vamos consagrar nossos dízimos e ofertas ao Senhor. E eu quero ler o que está escrito em Malaquias 3, versículos 10, 11 e 12. É o mandamento de Deus e depois a promessa. Diz assim a palavra do Senhor: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Os irmãos que trouxeram os dízimos e ofertas, possam entregar agora. Vamos orar. Pai de amor, nós queremos nesse momento, Senhor, importante, glorificar o Teu nome, Senhor, e agradecer, Senhor Deus, por esta igreja ser fiel a Ti, Senhor. Com a Tua palavra diz, dízimos e ofertas, Senhor Deus. Que cada irmão, Pai, que compreende isso, o Senhor possa responder com a Tua fidelidade, Senhor Deus. A cada dia mais, nos abençoando, Pai, a esta igreja, Pai, e ao Teu povo, Senhor, que é fiel a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Quero convidar o reverendo Nonato para que ele venha ministrar a palavra do Senhor e posteriormente a Santa Ceia. Vamos orar pelo pastor. Deus de amor, nós queremos nesse momento, Senhor Deus, entregar o Teu servo em Tuas mãos. Nesse momento tão importante, Senhor Deus, que é o Teu recado para a Tua igreja, Senhor. Usa o Teu servo, Senhor, com poder, Pai, que ele possa ser instrumento Teu agora, Senhor, para que o Teu povo escute a Tua mensagem, Senhor Deus. Em nome santo de Jesus, amém, Senhor. Oi. Queridos irmãos, boa noite a todos. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Feliz em estar aqui com os irmãos mais uma vez, nesse momento especial, que vamos estar participando da mesa do Senhor, que é o culto que nós chamamos de culto de comunhão. É aquele culto que nós cultuamos a Deus, de maneira que nós lembramos o sacrifício de Jesus por nós, a sua morte na cruz, a sua entrega por nós e a sua ressurreição.
A morte de Jesus perdoa nossos pecados. A sua ressurreição nos garante a vida eterna. Simples desse jeito como o Senhor Jesus nos ensinou. Eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 9, versículo 35. Eu quero ler apenas 3 versículos com os irmãos, trazendo a paz do Senhor dos irmãos ali da igreja do Bom Jardim, da congregação do Bom Jardim, que estão lá cultuando ao Senhor, dando graças a Deus pela vida do nosso querido irmão Ronaldo, pela vida da esposa, irmã Michele, do filhinho, dos dois, né? São dois. É o Benjamin e o Bernardo. O Bernardo está ali, né? É isso aí. Então, gente, louva Mateus 9 e 35. Vamos ler 35, 36, 37 e 38. Diz o versículo 35, 9 e 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Meus queridos irmãos, eu estava ouvindo essa semana o pastor da igreja de Pinheiros, em São Paulo, está me falhando o nome dele agora, que o pastor Hernando Dias Lopes congrega-se lá, e ele tem um desafio até o final do ano de abrir 50 novos trabalhos, 50 novas igrejas. Não só abrir um trabalho, mas construir a igreja. O desafio dele é grande. É uma igreja muito grande, no sentido numérico, não é um templo grande, mas ele é uma igreja que tem muitos membros. Dia de domingo lá tem 5 cultos. Então ele tem sido um desbravador nessa área de missões, e ele está com esse desafio de abrir 50 novos trabalhos, construir os templos, levantar o templo, adquirir terreno, construir e colocar pessoas lá para servir ao Senhor. É um desafio dele, né? Ele trabalha muito essa área missionária, e nós louvamos a Deus por essa visão pastoral que ele tem dado. Da mesma forma, eu estava conversando com um pastor, amigo meu, ele é de uma igreja que não é da nossa, presbiteriana, e ele é meu amigo há muitos anos, e ele disse: rapaz, tu está numa das melhores igrejas que tem. Aí eu disse: mas por quê? Porque é muito tranquilo, lá vocês nem evangelizam, né? Aí eu: mas por quê? Porque lá vocês não acreditam que Deus já tem os seus eleitos? Aí eu disse: é verdade, Deus já escolheu desde a fundação do mundo aqueles que irão herdar a vida eterna. Nós acreditamos na eleição. E ele disse: então não precisa evangelizar. Muito pelo contrário, a gente precisa, porque os eleitos estão ao nosso redor. Eu não sei quem são os eleitos. Eles converterão-se ao Senhor Jesus Cristo através da nossa pregação. É por isso que eu tenho uma responsabilidade muito grande de sair e anunciar o evangelho aos meus vizinhos, aqueles que moram em torno da igreja, no meu bairro, na minha comunidade, porque esses eleitos irão chegar ao pleno conhecimento da verdade através da pregação do evangelho. Dito isso, irmãos, eu trago essas duas testemunhos para falar nessa introdução que vamos estar falando hoje à noite. Capítulo 9 de Mateus é exatamente uma transição de uma responsabilidade que Jesus está levando aos seus discípulos. Ele chama os seus discípulos e fala assim: agora
eu evangelizei, eu ensinei a vocês, vocês andaram comigo, e agora é a vez de vocês fazer aquilo que vocês aprenderam comigo. É uma transição. Quando você vai para o capítulo 10, você vê Jesus enviando os seus discípulos a pregar o evangelho do reino de Deus. É a transição. É marcado por essa transição em que Jesus prepara os seus discípulos a fazer aquilo que ele havia ensinado para eles. É como se Jesus dissesse assim: vocês exigissem deles o que eles haviam aprendido com Jesus durante esse espaço de quase 3 anos que eles se encontravam com Jesus. E agora eles vão pregar o evangelho. Então vejamos a exposição desses 3 versículos, do versículo 35, 36, 37 e 38. Veja o 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Veja, e percorria Jesus todas as cidades e povoados. A primeira pergunta que nós fazemos aqui, o texto, essa narrativa, essa narração, é exatamente essa: que cidades eram essas? Que povoados são esses? Então, nós voltamos lá, eu convido você a voltar um pouquinho para a sua Bíblia, no capítulo 4, e o versículo 12, que nós vamos ver que cidades eram essas que o Mateus está se referindo a respeito da pregação do reino de Deus. Jesus volta para a Galileia, o subtítulo, quando ele diz assim, Mateus 4 e 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, deixando Nazaré, e foi morar em Cafarnaum, à beira do mar, nos confins de Zebulum e Naftalim, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Bem, nós notamos aqui que cidades eram essas que Jesus estava percorrendo, que cidades eram essas que Jesus estava andando, que povoados eram esses. Houve uma intenção de Jesus ali de pregar naquelas cidades. Quando você analisa a história da pregação de Jesus, ele praticamente passou os seus 3 anos de ministério pregando naquelas cidades. E se você olhar qualquer geografia bíblica aí nos seus mapas, porque tem aí, você vai ver que, na sua Bíblia, você vai ver que essa cidade, Galileia, ela ficava no entorno de várias cidades. Era como se ela ficasse, e a cidade Galileia, no seu original, quer dizer círculo ou circunferência. É como ela se ficasse no meio de várias cidades e pagãs, de pessoas que não acreditavam em Deus. E era justamente essas cidades que Jesus estava percorrendo, andando. Quando você vai ver a história da Galileia, desse povo da Galileia, você lembra que quando alguém se referiu a Jesus como Messias, e aí um dos discípulos disse, porventura pode vir alguma coisa boa lá dessa região? Porque era uma região pobre, esquecida pelo poder público. Era uma região triste, onde não tinha nada, uma região de necessitados. Por isso crescia a violência. A história diz que esse povoado, essas cidades, eram pessoas que nem a maioria, grande parte, não sabiam ler nada, não tinha escrita nenhuma. Mas Jesus se interessou por essas pessoas, porque ele passou o seu ministério quase todos pregando por essas regiões, pregando nessas cidades ali, que ali estavam, anunciando o evangelho do reino de Deus. Era um povo esquecido pelo poder público, e aí aumentava a pobreza, aumentava a violência. Era um contexto, irmãos, terrível. Era uma multidão esquecida do poder público, mas que o Senhor Jesus se interessou e Jesus levou os seus discípulos a se interessar por aquelas pessoas. Então, é justamente no versículo 35, é justamente essa cidade que Jesus estava percorrendo, ensinando. Vamos para o versículo 36, quando ele diz, vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Veja, vendo eles as multidões. Aqui nós encontramos, irmãos, um Jesus
que não ficou no seu palácio, não ficou dentro da sua sinagoga ou da sua igreja. Nós vemos Jesus que participava, um Jesus que caminhava com o povo, um Jesus que conhecia o povo. Veja o texto: vendo eles as multidões. Jesus tem ali uma revelação, não é uma revelação dessas revelações que hoje nós vimos aí, que alguém revelou, que Deus está me mostrando. Não, não é essa revelação. Jesus, ele tem uma revelação porque ele viu, ele estava lá. E aí, qual é a lição que nós tiramos para nós, irmãos, como crentes, servo dele, discípulo dele? Nós temos que estar no meio do povo. Os judeus não aceitaram Jesus porque eles esperavam um judeu, um rei que viesse da linhagem de Davi, como veio, mas alguém que trouxesse a prosperidade, trouxesse a espada, trouxesse o poder, devolvesse ao povo judeu as suas terras, porque Israel tinha sido invadido pelos romanos. Então eles esperavam um Messias guerreiro que arrastasse a espada e dominasse, devolvesse a eles novamente a nação de Israel. Aí vem Jesus pregando o amor e dizendo assim: se teu inimigo tiver sede, dai de beber, se tiver fome, dai de comer. E aí o que é que eles dizem? Não é esse Jesus que nós queremos, não. E até hoje estão esperando o Messias. E Jesus, irmão, ele se preocupa com essas pessoas. Vendo eles a multidão, eles só viram, Jesus só viu essa multidão porque ele estava lá, irmãos. É o trabalho da igreja, é o papel da igreja se embrenhar mesmo na sua comunidade. Esse é o papel maior da igreja, anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, irmãos, ao pobre, ao necessitado, ao rico, a todos aqueles que estão próximos a nós, irmãos. Os eleitos de Deus estão ao nosso redor, estão vizinhos a nós, e esses, repito, se converterão através da sua pregação. Quantos de nós aqui, irmãos, saímos esses dias e anunciamos o evangelho na nossa comunidade? Quantos de nós fazemos isso na escola, no trabalho, na faculdade, com nossa roda de amigos? Nós conversamos sobre tudo, menos de Jesus. E aqui está Jesus nos ensina uma lição. Ele foi para o meio do povo. Irmãos, não tem nada melhor, isso particularmente eu sempre gostei, de andar no meio do povo, de estar no meio da comunidade, de caminhar no meio da comunidade. E ali no Bom Jardim eu deslizo ali dentro, coloco uma camisa, uma farda bem conhecida lá do projeto, que estamos trabalhando lá, e aí eu deslizo lá, e entramos em qualquer viela, em qualquer comunidade que defende uma bandeira ou outra, a gente caminha, porque foi isso que Jesus nos ensinou e nos orientou. Ele está nos orientando aqui. Vendo eles as multidões, e aí sim, ele viu as multidões, e agora a Bíblia diz que ele se compadeceu dessas multidões. Ele se compadeceu dessas multidões, porque estavam aflitas e necessitadas. Quando você lê esse texto aí, que está aí, essa palavra aflita, num sentido bem original, ela quer dizer, era como se fosse um animal. Essa palavra era usada quando se dirigia a um animal que tinha sido morto e estava em estado de total decomposição, podre. Essa palavra era usada assim. Veja a situação daquelas pessoas. E veja, irmãos, que nós temos pessoas nesse estado próximo a nós. Não fisicamente falando, mas espiritualmente falando, porque o pecado tem cegado essas pessoas. O pecado tem deixado essas pessoas insensíveis, sofrem, mas estão cegas. E Deus quer usar a mim e a você para dizer a essas pessoas que Jesus é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida e que Ele salva, que Ele transforma a vida do pecador, que Ele abre os olhos do pecador. Jesus quer usar você, irmãos. Esse trabalho é nosso, esse trabalho não é dos anjos. Quem vai convencer é o Espírito Santo, mas é quando você estiver falando, irmã. Ele vai converter na tua fala, ele vai convencer essa pessoa quando você abrir a sua boca. Então,
olha a situação daquele povo, irmãos. Jesus viu essa multidão, se compadeceu delas, porque eles estavam aflitas, é como um animal morto e apodrecido. E aí, a outra palavra, e exausta. Essa palavra também é muito forte. Na língua grega é muito forte, é como se tivesse uma pessoa, essa pessoa tivesse sido atingida com uma pancada muito forte, que estava dando o seu último suspiro de morte. E falando disso aqui, eu lendo esse texto, estudando sobre esse texto para falar aos irmãos, eu me lembrei que algum tempo atrás eu estava numa lotérica e houve um assalto e eu vi o assaltante dando os últimos suspiros, porque ele levou 2 tiros, um na cabeça, e ele dando os últimos suspiros, ele tentava segurar em alguma coisa e não conseguia. É justamente como eu entendi esse texto aqui. A pessoa estava aflita, ou seja, estava como um animal apodrecido, e a outra exausta, ferida, dando seus últimos suspiros de vida. Por que é que Jesus enxergou essas pessoas nessa situação espiritualmente falando? Porque Jesus estava lá, irmãos. Nós só vamos entender a necessidade das pessoas se a igreja sair das suas 4 paredes. Se a igreja sair, irmãos, do nosso comodismo, de ir ao campo, de visitar as pessoas, de conhecer a nossa comunidade. Eu tinha um pastor que ele dizia assim para mim: Nonato, saia da igreja, no sentido de dizer assim, saia de dentro das 4 paredes, conheça a sua comunidade, conheça o povo que você está. Logo no início da minha fé, ainda como auxiliar, eu tenho carregado isso para a minha vida, irmão. Nós temos caminhado na comunidade, porque nós estamos seguindo. Se nós tivéssemos que colocar um tema a essa mensagem, seria seguindo os passos de Jesus, ou seguindo o exemplo de Jesus. Então a Bíblia diz: vendo Jesus a multidão, sentiu-se compaixão delas, porque elas estavam aflitas e exaustas. E ele diz: como ovelha que não tem pastor, como ovelha que não tem pastor, abandonados e esquecidos. Há pessoas no nosso entorno, irmãos, que estão dessa forma, estão exaustas, não tem força, não tem ânimo para nada. A igreja tem que estar atenta a isso, irmãos. É Deus que quer usar nós. A Bíblia diz que os anjos quiseram essa tarefa de anunciar o evangelho, mas Deus confiou a mim e a você a pregar o evangelho. Responda só para você mesmo essa pergunta que eu vou fazer. Essa semana que passou, você pregou o evangelho quantas vezes? Falou de Jesus quantas vezes para alguém? E às vezes, irmãos, não precisa nem falar. Não precisa nem falar, nossas atitudes falam muito por nós. Nossa vida, o nosso caminhar, os nossos vizinhos. Como é que os nossos vizinhos nos têm? Nós temos condição de convidar o nosso vizinho para vir para a igreja. Olha, vem para a igreja, porque Jesus vai mudar a tua vida como mudou a minha. Nós temos essa condição de falar isso, irmãos? Você responde para você mesmo. Nós estamos confrontando aqui, junto à palavra de Deus. Jesus teve compaixão dessas pessoas. Ele nos ensina aqui, irmãos, um exemplo de compaixão. Mas para mim entender o teu sofrimento, o sofrimento da tua comunidade, das pessoas que estão ao nosso redor, eu tenho que ir lá. Jusileide, minha esposa, está com a mãe hospitalizada, e ela passou a noite ontem lá, aliás, o dia ontem, e ela chegou dizendo que disse assim: como a gente valoriza a vida da gente quando a gente vai a um hospital. Como a gente valoriza a vida da gente quando vai ao hospital. E é mesmo, irmão. No hospital você vê ali o fim das pessoas. As pessoas entregam ao nada, o sofrimento. Eu passei 12 anos com trabalho no presídio. Eu gosto da minha liberdade, irmão Ronaldo, porque eu passei 12 anos vendo pessoas encarceradas, dizendo e prometendo por todos os santos do mundo que se saísse de lá ia ser novas pessoas. Alguns seguiram a sua promessa, outros não. Então nós temos que ir, irmãos, para valorizar e para conhecer a dor das pessoas. Jesus, ele se emprenhou na pobreza. Jesus, repito, não ficou nos palácios, nas suas salas, nas suas sinagogas, não, ele ia para...
essas regiões que cercavam aqui, que Mateus fala, capítulo 4, eram pessoas pobres e necessitadas e abandonadas. Jesus correu para essas pessoas. Veja, eu peço que você volte ao versículo 35, porque a parte B diz: ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho e curando toda sorte de doença. Ora, versículo 35, a parte B diz que Jesus estava ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus. Possivelmente Jesus estava envolvido ali, irmãos, com o ensino das crianças. As sinagogas, elas foram criadas pelos judeus no período interbíblico. Esse período interbíblico que vai de Malaquias a Mateus, 400 anos, onde Deus não falou nada, não tinha templo, os judeus fizeram as sinagogas, cantinho menor. A tradição dizia que 12 homens adultos poderiam levantar uma sinagoga, e eles se reuniam apenas no sábado para louvar a Deus. Na semana, a sinagoga ficava sem nenhuma utilidade. E aí, o que é que Jesus faz? Estrategicamente, ele começa a ensinar, e possivelmente, aqui Jesus ensinava as crianças. Olha a estratégia do Senhor Jesus Cristo. Ensinava as crianças para conquistar os pais, para estar perto da comunidade, para estar perto das pessoas. Então Jesus, ele ensina essas crianças o reino de Deus. A valorização pelo ensino da criança é mostrado aqui também, porque às vezes nós temos sala para os adultos, sala para os jovens, mas para as crianças não. Criança só sabe dar trabalho na igreja, esquece as crianças. E não é verdade. As crianças amanhã estarão fazendo o trabalho de Deus. Ronaldo é um testemunha disso, a irmã Michele, porque eles passaram lá pelo Bom Jardim, e quando eu vejo esse nenenzinho aqui tocando aqui, nenenzinho ainda eu vejo, irmão Ronaldo, que amanhã ele vai continuar, porque as crianças que ele ensinou lá a tocar, estão tocando lá na Emanuel. Eu saí de lá, eles estão lá, sem nenhum problema. Então, irmão, nós temos que investir mais nas nossas crianças. Os muçulmanos fazem isso com muita maestreza. Eles ensinam a criança desde novinho, desde criança. E Salomão nos ensina, Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho que ele deva andar. E mesmo quando ele envelhecer, não se desviará. Ali o original é não se esquecerá. Se esquece não, irmão. Ele pode até se afastar da igreja, mas ele vai saber que se ele morrer sem Cristo, o inferno é o caminho para ele. Que ele aprendeu na escola bíblica dominical. Ele aprendeu quando criança e não se esquece. Então Jesus ensinava, irmãos, ali, conquistando os pais. Jesus, irmãos, tem uma tarefa, irmãos, de trazer aquele povo novamente uma confiança. Pregar a esperança. Porque Jesus, ele não só curava a parte interior, espiritual, mas a Bíblia diz que ele curava toda sorte de doenças e de enfermidade. Jesus entendia que aquelas pessoas, imagine só, irmãos, hoje nós, com tanto hospital que tem por aí, nós precisamos de um hospital público aí, é uma luta, até nos particulares está da mesma forma. Imagine uma época dessa que não tinha nada. Então Jesus tem ali, irmãos, essa tarefa dele próprio de trazer para aquelas pessoas novamente uma confiança, uma alegria e uma esperança para aquele povo tão sofrido e tão esquecido. Esse é o papel da igreja, irmãos, de anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, de anunciar a paz do nosso Deus para esses corações, porque Jesus, irmão, transforma a vida. Jesus, ele dá esperança quando não há esperança. Jesus, ele nos ensina a sermos felizes mesmo diante das dificuldades. Ele nos ensina a estarmos alegres de pé, mesmo diante dos maiores problemas da vida, porque ele anima o nosso espírito. O Espírito Santo nos anima a cada dia. É por isso, irmãos, que nós não devemos deixar de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O cenário era caótico. O cenário era triste. 10 cidades praticamente, todas abandonadas pelo poder público, uma pobreza, uma violência, a falta de educação, a falta de saúde, falta de tudo.
Mas Jesus está lá anunciando o evangelho a essas pessoas. Jesus está anunciando a palavra de Deus a essas pessoas, o evangelho do reino. E diante disso, olha o versículo 37, o que é que Jesus diz? Diante desse quadro caótico, que aparentemente sem solução, Jesus disse assim, olha, e diz, e então se dirigiu aos seus discípulos. Depois dele passar toda aquela situação, está ensinando, está orientando, está vendo a situação, porque Jesus estava lá, estava no meio do povo, vendo a necessidade do povo, a falta de esperança. Jesus faz o quê? Ele diz, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nós passamos o mês, irmão Ronaldo, de julho, o mês todo com um tema, exatamente esse tema, orando para que Jesus envie trabalhadores para a sua obra. Porque, irmãos, a seara é grande, a seara é isso aqui, é o mundo, é a nossa comunidade, é o nosso bairro, é a nossa cidade, é o nosso estado, é o nosso Brasil. A seara é grande. Jesus viu que eram poucos os discípulos, a seara, na verdade, é grande. Diante disso, irmãos, há uma pergunta. O que nós estamos fazendo, irmãos, pelo reino de Deus? O que estamos fazendo? Algum tempo atrás, o pastor Billy Graham, e hoje segue-se com seu filho Franklin Graham, americano, ele fez um investimento gigantesco no mundo todo. Mandou televisões, rede de televisões, cruzadas gigantes. E ele estava pregando nos Estados Unidos, e aqui no Brasil nós escutávamos por meio de telão. Trouxe uma cruzada gigantesca de 10 dias para esse Ceará, para anunciar o Evangelho de Deus, um investimento altíssimo financeiramente. Então a pergunta é, o que estamos fazendo diante do cenário, irmãos, que você deve conhecer pessoas que moram próximo a você, ou próximo à comunidade, que estão aí, irmãos, sem Deus, sem paz e sem salvação. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo, irmãos? Qual tempo nós estamos dando para Deus, para anunciar o Evangelho, para anunciar a palavra de Deus, para anunciar que Jesus, Ele muda as vidas, muda os corações? Qual tempo nós estamos dando? Ou a nossa agenda só é particular nós? Não, amanhã eu vou trabalhar, trabalho o dia todo, à noite eu chego cansado, e aí, meu irmão, a nossa agenda é muito mesquinha, só envolve nós mesmos, nossos interesses. Só envolve aquilo que nos beneficia. E um tempo para Deus a gente não tem. Para fazer o trabalho de Deus, Deus já nos salvou, irmãos. Deus nos tirou do lamaçal de pecado, Deus transformou nossa vida, nos deu esperança e certeza de vida eterna. Porque se você está aqui, é porque você tem certeza de vida eterna. Porque senão você estaria em qualquer outro canto. Estaria com o resto do mundo aí, fazendo o que a carne gosta. Mas você está aqui porque você tem certeza de vida eterna. E eu estou na igreja aqui, com os irmãos, conheço os irmãos há pelo menos 5, 6 anos, e eu estou vendo irmãos que eu comecei aqui a conhecer o irmão Ronaldo, vim para cá, e os irmãos continuam servindo ao Senhor. Isso é certeza de vida eterna. Mas se temos essa certeza, o que você está fazendo por aqueles que ainda não têm essa certeza? Qual o tempo, irmãos, da nossa agenda está sendo trabalhado para anunciar o Evangelho de Deus? Nós estamos se preocupando só com as nossas coisas, só a nossa, repito, na sua agenda não tem um tempo para Deus, para a obra de Deus, tem alguma coisa errada, irmãos. Coloque na sua agenda diária um tempo para anunciar o Evangelho, para falar de Jesus, para dizer que Jesus salva. Leve palavra de esperança às pessoas, irmãos, porque senão nós vamos ficar só com nós mesmos. Diante disso, numa situação tremenda, terrível, daquelas cidades pobres, esquecidas, trabalhadores pouco, Jesus traz uma solução. Jesus mostra o problema e traz uma solução. No versículo 38 você vê qual é a solução.
Jesus está trazendo ali, irmãos, a solução para as pessoas, para os seus discípulos. Ele diz: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. A oração, irmãos, diante de tudo que nós vamos fazer, de tudo que está acontecendo, devemos orar ao nosso Deus. Nós fizemos 3 dias na congregação, semana passada, 3 dias de avanço missionário. Fomos às ruas, visitamos, atendemos as pessoas, cuidamos do básico, anunciamos o evangelho. Aquelas pessoas em torno da igreja, nenhum, irmãos, pode dizer: eu não ouvi falar de Jesus. Não, eles ouviram falar de Jesus. Eles ouviram crianças falar de Jesus. Eles ouviram adultos falar de Jesus. Eles viram pessoas trabalhando 3 dias de maneira alegre, com um sorriso no rosto, feliz por estar anunciando o evangelho de Deus. E vale a pena, irmãos, você levar a palavra para alguém, você cuidar da sua comunidade, cuidar das pessoas que necessitam. Quando você vê aquele sorriso, aquela gratidão, há pessoas que vão ser ingratas a vida toda, mas numa grande parte serão gratos pela palavra, pela uma ajuda social que a igreja proporcionou, porque Jesus nos ensina aqui, irmãos, ele cuidava dessas pessoas. Jesus, ele ensinava as crianças na sinagoga, ensinava os adultos, e aqui, irmãos, ensinar aqui, ensinava a palavra de Deus, ensinava as crianças a ler, ensinava os adultos a ler através da lei. Então Jesus abençoava essas pessoas com a palavra, com a lei de Deus, e ensinava essas pessoas, adultos e crianças, ao letramento. E Jesus curava as doenças dessas pessoas, as enfermidades dessas pessoas. Quando você faz um movimento social, que você leva um médico, um dentista, alguém para aferir uma pressão, você está cuidando das pessoas. Exatamente o que Jesus fez. Não é maior do que o evangelho. O social nunca será maior e nem igual ao evangelho. O evangelho é superior, mas você leva a mensagem de Deus através do social. Nós temos experimentado isso. Lembrando, irmãos, que essas pessoas, repito mais uma vez, essas pessoas estão no nosso entorno. Nós temos que orar. Algum tempo atrás nós levamos a igreja para sair na comunidade, evangelizar, falar do amor de Deus. E aí nós fomos lá, visitei um rapaz, cheguei numa casa, estava lá um rapaz sentado, assistindo TV, mais ou menos 3 horas, e eu disse: meu irmão, tudo bem? Sou pastor da igreja ali, ó. Queria te convidar para o culto hoje à noite. Ah, pastor, o senhor pastor lá? Ah, eu vou, pastor. Como é seu nome? Joel. Opa, irmão Joel, tudo bem? Eu venho lhe buscar aqui na hora do culto. Não, pode deixar, pastor, que eu vou. Não, venho lhe buscar. Não, eu sei onde é ali, eu vou. Na hora do culto, cadê o homem? Não chegou, fiquei esperando. Cadê o homem? Fui lá. Falei para o rapaz dirigir o culto. E fui lá. E disse... Bati lá, quando eu cheguei, o Joel estava do mesmo jeito, sentado, na mesma posição, assistindo televisão. Ele nunca ia para a igreja. Meu irmão, vim lhe buscar. Não, pastor, pode ir que eu chego lá já. Ah, não, agora não, precisa esperar, meu irmão. Esperei por ele. Se arrumou, foi para a igreja. Final do culto, pregação, ele era afastado da igreja, retornou para a igreja naquele dia. Isso um domingo. E eu disse: terça-feira tem culto de oração, eu venho. E ele foi. Obrigado, irmão. E ele foi para a igreja. Só que ele foi com a mãe dele. Levou a mãe. A mãe estava afastada. Aquele dia ela fez uma reconciliação com o Senhor. E eu disse: quinta-feira tem culto. Quinta-feira estava ele, a mãe dele e o pai. O pai dele, de vez em quando a gente via ele na rua, bêbado, caído no chão. Ele era alcoólatra, bebia uma semana toda, afastado da igreja também. Fez uma reconciliação na igreja, na quinta-feira. Joel, a mãe e o pai.
Gente, domingo tem culto, a gente vem. Domingo estava o Joel, estava a mãe, o pai já com outra, tirou a barba, ficou pelo menos 30 anos mais novo. Não é por causa da barba não, é porque ele estava assim, desfigurado. Tirou a barba, cortou o cabelo, ficou aquela coisa mais linda do mundo. Estava o Joel, a mãe, a irmã Maria, o pai, e aí ele trouxe o irmão, que tocava numa banda, era da igreja, se envolveu numa banda de forró, foi tocar nessa banda de forró, afastado da igreja também. Aí o irmão trouxe a esposa, se reconciliaram, a família. Gente, resumindo, 16 pessoas, irmão Ronaldo, chegaram na igreja através do Joel. E você olhava para o Joel, você não dá nada pelo Joel, aquele cara sem expressão, sem nada. Mas ele levou 15 pessoas para a igreja, irmão, da sua família. Esse mesmo Joel está por aqui, irmãos, ao nosso derredor. Foi isso que Jesus fez. Ele foi nas ruas. Ele foi aonde ninguém queria ir. E é isso que ele nos ensinou, irmãos. Levar o evangelho do reino de Deus. Os salvos, os eleitos, estão por aí, do nosso redor, estão na tua escola, estão próximo a você, e às vezes estão dentro da nossa casa, irmãos. A palavra de Deus ao nosso coração é essa hoje, irmãos. Anuncie o evangelho do reino de Deus. Há pessoas que estão se acabando, irmãos, estão sendo destruídas pelo pecado, e nós temos a cura para essas pessoas, é Jesus. E ele diz, olha como é que ele diz: rogue ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. O próprio Senhor Jesus viu que a multidão era grande para nós fazermos o trabalho, mas eram poucos trabalhadores. Ele mandou orar, porque ele é o dono da obra. Saiba que quando você estiver falando, não é você mesmo, é o próprio Deus. Eu quero convidar para nós irmos aqui ao final, a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 10, versículo 19. Vamos aqui, caminhando aqui para o final. Lucas 10, 19. O dono da obra é Deus, irmãos. Ele mesmo irá realizar a obra através da tua vida. Deus irá realizar a obra através da tua vida, através da nossa vida. Lucas 10, 19. O que é que diz Lucas 10, 19? Aqueles que pregam o evangelho. Olha, irmãos, que sustento nós temos. Olha que proteção nós temos. Olha o que é que Jesus está dizendo. Isso é o próprio Jesus dizendo: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda sorte e toda força do inimigo, e nada vos fará mal algum. Jesus estava mandando os seus discípulos pregar o evangelho, só que ele disse: vocês não vão só não, eu vou dar autoridade a vocês, eu vou dar poder a vocês. Esse escorpião, irmãos, aqui, essa serpente, escorpião, são os poderes das trevas que tem aí, irmãos. Quando você começa a pregar o evangelho, aí tem levante de todo jeito. O inimigo das nossas almas não quer que venhamos anunciar a palavra de Deus, mas a Bíblia diz que Deus vai nos dar autoridade sobre isso. Olha o 20, o que é que diz o 20? Mas não vos alegreis, porque os espíritos imundos vos submetem. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Se você tem um desejo de pregar o evangelho, é porque você é salvo. O seu nome está escrito no livro da vida. E a palavra que você falar, irmãos, ela não é sua palavra. Ela é a palavra de Deus. Olha o que diz Isaías capítulo 55, versículo 11. Olha o poder da palavra de Deus. Deus falando sobre a palavra. Ele diz assim: assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o efeito que me apraz e prosperará para aquilo que foi enviada. Meus amados, a palavra de Deus não volta vazia. Isaías 55, 11. Quando você fala, é a palavra de Deus, ela vai fazer o efeito que agrada a Deus. Ela vai fazer o efeito que Deus preparou para que fizesse. Então, queridos, anuncie a palavra de Deus. Ore antes.
não saia sem orar. Ore, porque o Senhor Jesus nos orienta a estar orando. Ore e anuncie o Evangelho. Sinta dor dessas pessoas, sinta misericórdia. Essa palavra misericórdia, ela está relacionada à ação. É ter misericórdia com ação, agir. E aí, eu quero trazer apenas 2 aplicações para esse momento. Só podemos ter realmente uma percepção do sofrimento alheio, irmãos, quando nós estamos lá, quando nós estamos presentes. Só podemos ter essa percepção do sofrimento quando você vai em loco, quando você vai às pessoas, quando você visita a comunidade, quando você vai ao hospital, você sente a dor das pessoas, e aí você sente vontade de abençoar. É quando você tem o seu dia a dia com as pessoas. Lá no projeto social, no Bom Jardim, nosso irmão Ronaldo já esteve lá, trabalhando lá, já foi pastor lá. É uma comunidade bem complicada. E aí, estrategicamente, nós fazemos assim, contratamos uma pessoa, ela passa uma semana visitando a comunidade, para ela entender aonde ela está, o contexto daquelas pessoas. Então, irmãos, devemos estar, irmãos, perto das pessoas. Nossa agenda não deve ser relacionada só às nossas atividades, mas devemos ter um tempo para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por último, irmãos, segunda aplicação é ore. Ore e continue orando, irmãos. É isso que o Senhor Jesus nos ensinou aqui. Ore ao Senhor da seara para que mande trabalhadores. Porque a seara é grande. Só nós não podemos fazer. E aqueles que Deus mandar, irmãos, serão pessoas que Deus vai mandar para fazer, porque nós estamos orando para Deus enviar trabalhadores. Então Deus não vai enviar pessoas para dar problema, pessoas que não têm coragem de ir no campo. Ele vai enviar pessoas que têm um desejo missionário de anunciar a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e que aplique essas palavras aos nossos corações, com perdão dos nossos pecados. Amém, queridos? Oremos ao Senhor. Pai Santo, maravilhoso, quero louvar o Teu nome, Senhor, por esse momento. Quero louvar o Teu nome, Senhor, por essa oportunidade de anunciar, Deus, a Tua palavra aos Teus filhos. Deus, já oro por esse momento em que vamos estar participando da ceia do Senhor. Ó Pai, te apresento esses 2 elementos que aqui estão. O pão, que simboliza o Teu corpo que foi entregue por nós. O suco, o vinho, que simboliza o Teu sangue que foi derramado por nós e que nos purifica de todo o pecado. Senhor, te apresentamos, ó Pai, e que a Tua igreja venha participar com muita alegria para a glória do Teu santo nome. Oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, vamos para esse novo momento, que é o momento da ceia. Eu convido você já a ficar de pé, abrindo a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Nós iremos ler o que Paulo nos orienta a respeito da ceia do Senhor. Capítulo 11 e o versículo 23. E já vamos seguir participando desse momento. Onze 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha.
Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há muitos fracos e muitos doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Essa é a palavra de Deus, irmão. Essa é a palavra de Deus. Então nós estaremos agora apresentando aqui o pão, que simboliza, convido aqui o amado irmão, o corpo de Cristo. Só trazendo essa reflexão, irmão, rapidinho, depois que orarmos isso aqui, o pão não tem nada de mágico, de magia sobrenatural. Continua sendo pão, é um símbolo. Esse pão, foi isso que Jesus fez, simboliza o corpo de Cristo. O vinho, o suco simboliza o sangue de Jesus, também não tem nada sobrenatural, né? Há esse momento, a presença de Deus, sim, mas aqui no nosso meio, na nossa vida, não nos elementos, não no pão e nem no vinho, como ensina algumas igrejas, principalmente a igreja que ensina que aqui é o próprio corpo de Cristo e aqui é o sangue. Não, não é. Não tem essa transubstanciação, não é essa transformação. Jesus está presente aqui pelas nossas vidas, porque Ele está sempre presente em nosso meio. Amém? Convidar o nosso amado irmão a orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento, Senhor Deus, te agradecer, Pai, por este momento tão importante, Pai, de lembrarmos o Teu sacrifício em Cristo Jesus, Senhor. Que recebamos o pão, Pai, que é símbolo do Teu corpo, que foi partido por nós, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Nosso irmão Ronaldo vai servir o vinho. Tem o louvor? Tá. Amém. Pode. Irmãos, peguem, e aqui do mesmo jeito, os irmãos segurem, a gente vai participar todos juntos, tá? Os irmãos que são membros da igreja, ou são membros de outra igreja, mas são batizados, participe com alegria. Eis o versículo 28, enquanto está sendo servido. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Não há uma proibição para você participar da ceia. A única proibição é que se nós não crermos no sacrifício de Jesus por nós, esse não discernir, eu não acreditar que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. E se eu acreditar, eu devo participar com muita alegria. Pelos corpos de Cristo. A Bíblia diz assim, irmãos: e tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, e tendo dado graça, participe. Então vamos todos participar com muita alegria do pão e do cálice do Senhor, para a glória de Deus. Participe. Oh Deus, eu te louvo, Pai, por esse momento, Senhor, por estar aqui novamente com os irmãos da igreja, por essa família, Pastor Ronaldo, Irmã Michele, os seus filhos, os demais irmãos, Pai, participando desse momento de comunhão, relembrando, Pai, que somos pó, somos cinza, mas o Senhor nos deu a salvação pela Tua graça, não por mérito, Senhor, não por nós mesmos, Pai, mas somente pela Tua graça, através do sacrifício de Jesus pelas nossas vidas. Te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus.
Amém. Graças a Deus. Amém. Podem sentar, irmãos. Ficamos de pé para louvar o Senhor. Morri na cruz por ti e foi pra te livrar. Meu sangue ali verti e posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Vivi assim por ti e sofrendo intensa dor, e tudo fiz aqui e por ser teu Salvador. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sofri na cruz por ti e a fim de te salvar, a vida consegui e agora tá voltar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Trouxe a salvação dos altos céus, favor. É livre o meu perdão, é grande o meu amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Irmão Ronaldo vai dar os avisos. Pode sentar, irmãos. E diante dos avisos, eu queria orar pela vida de duas pessoas que nós precisamos orar. É uma nossa irmã Lígia, ela não está muito bem de saúde, ela está com a diabetes muito alta, está muito alterada e está bem decaída por causa desse problema que a diabetes não baixa, ela está injetando insulina já. Precisamos orar pela saúde dela. E outro é a saúde do esposo da dona Mazé, né? Que está internado ainda, né? Foi? Glória a Deus. E com certeza Deus vai estar operando hoje na vida dele. Vamos estar orando. O nome dele? Edson. Seu Edson e a dona Lígia, tá certo? Ore também pelo seu Orlando, esposo da dona Lígia, né? Que... Entendi. Sim, a mãe da Jusileide. Dona Zuíla, né? Ela foi enterrada com o que, dona Zuíla? Pneumonia, né? Vamos estar orando, né? Baixe sua cabeça, feche os olhos, ore por esses irmãos amados. Dona Zuíla,
seu Edson, Dona Lígia, seu Orlando. Apresente esses nomes diante de Deus e peça: Senhor Deus, precisamos ver essas pessoas restauradas. Precisamos ver essas pessoas aqui nesse lugar contando testemunhos de cura, de bênçãos, de milagres. O Senhor é o Deus que opera milagres. O Senhor é o Deus que, quando faz, não deixa dúvidas que é a ação do Senhor. Por isso, meu Pai, nós colocamos cada pessoa dessa nas tuas mãos. Pedimos que eles sejam levantados dos seus leitos no hospital e sejam curados totalmente, Senhor, pela tua poderosa mão. Nós oramos porque obedecemos a tua palavra, que nos diz que nós devemos orar pelos enfermos em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, nós oramos por eles, para que eles sejam restaurados. E aqueles que não são salvos, que sejam salvos. Que a graça do Senhor alcance o coração de cada um deles. Em nome de Jesus, Pai querido. Que o Senhor Deus venha restabelecer, Deus, a saúde da Dona Lígia, do Edson, da Dona Zuíla, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz, Deus, com que muitos desses irmãos retornem a esse lugar saudáveis, curados, transformados pela ação do Senhor. O Senhor é o nosso Deus e cremos no poder e na autoridade do nome de Jesus, que cura os enfermos. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos para os avisos. Queridos, essa semana nós temos reunião dos grupos pequenos, quarta-feira, e grave o horário, é 19 horas. Então todos vocês que participam dos grupos, né, é obrigado a estar aqui para participar, saber como é que nós vamos, como é que essa grande locomotiva vai andar nesses próximos meses, tá certo? Então não é 19h30, por que 19 horas? Por que a gente começa mais cedo? Porque tem algumas coisas que a gente precisa falar e algumas coisas que a gente precisa estudar aqui juntos e nós precisamos ter um pouco mais de tempo, tá certo? Então às 19 horas vai estar começando, tá bom? Então todos que participam, né? Se você vai para o grupo pequeno porque gosta de comer e não vem para essa quarta-feira, vá mais não, viu? Come em casa, certo? Come em casa. O grupo pequeno é para quem quer, dessa igreja, é para quem quer trabalhar mesmo, para quem quer arregaçar as mangas, tá certo? O desafio foi dado hoje através da mensagem, né? Que a seara é imensa, né? Mas os trabalhadores são poucos. Os que querem comer tem muito, mas os trabalhadores são poucos, né? Lá na África dizia assim: o seara é grande, os cearenses é que são poucos, né? Cearenses que encara mesmo a palavra de Deus e prega o evangelho. E sábado temos a sala de preparação de batismo, os catecúmenos aí, pessoal de confissão de fé, tá certo? Então espero que todos tenham feito a tarefa bonitinho aí, né? É online, às 20 horas. Se você tem um desejo de conhecer, é só dar o toque no WhatsApp que a gente vai estar mandando o link para você, tá certo? E domingo nós teremos o culto de celebração normalmente aqui junto com os irmãos. Queridos, está sendo uma bênção toda essa dinâmica que a igreja está vivenciando, né? Vidas estão conhecendo o Senhor, pessoas estão sendo alcançadas, e que eu espero que Deus use sua vida, amém? Espero que Deus se capacite e use sua vida, e que você que não entendeu ainda a graça do Senhor tenha a oportunidade de conhecer essa graça maravilhosa, né? Que ela nos agracia e nos faz falar de Jesus de uma forma que a graça alcance os outros também. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Vamos pedir, o pastor Donato vem aqui, está dando a bênção do Senhor. Amém, irmãos. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, falamos contigo, Senhor Deus, quando queremos louvar o Teu nome por tudo que foi realizado, pelo culto a Ti, Senhor, que prestamos, que oferecemos, pela Tua palavra que nos fala, Deus querido, pelos louvores, Deus amado, pela esse momento da ceia,
Ó Deus querido, muito obrigado, Senhor Deus. Senhor, pedimos que o Senhor conduza os teus filhos em paz aos seus lares, livrando de todo mal, livrando, Senhor, dos acidentes, Senhor, que eles tenham um retorno em paz para o seu e de suas famílias. Deus querido, pedimos que o Senhor dê uma noite de paz, de sono reparador, amanhã, Senhor Deus, um dia abençoado, uma semana na Tua presença, Pai, que possamos, Deus, focar na Tua palavra, falar do Teu Evangelho, Senhor Deus, no nosso dia a dia, em nome de Jesus Cristo, Pai. Oramos a Ti, pedindo sobre a vida do nosso querido irmão Ronaldo, sua esposa, seus filhos, sobre essa igreja, Pai, mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus. Oramos a Ti, Pai, crendo nas respostas em nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a união, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, e todos digam amém, 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 amém.